Capítulo 337, Agindo decisivamente. Tradução, GP Revisão, Reisel. Você quer dizer, o misterioso talismã de pedra. Os olhos de Lindó se voltaram para a própria palma enquanto ele estava ligeiramente surpreso. Prontamente, ele rapidamente recuperou os sentidos, enquanto o deleite jorrava rapidamente em seus olhos. Sim. O pequeno Martin assentiu com a cabeça antes de dizer, o misterioso talismã de pedra está cheio de mistérios. Baseado apenas na sua força, é capaz de selar o fantoche da alma de sangue. No futuro, se você continuar treinando, provavelmente poderá subjugá-lo. Você tem certeza de que podemos selar o fantoche da alma de sangue com a força do misterioso talismã de pedra? Lindó segurou a palma da mão antes de ele involuntariamente perguntar. Isso não era motivo de riso. Se ele realmente liberasse o fantoche da alma de sangue e ele fosse incapaz de selá-lo, então ele provavelmente se tornaria a primeira vítima daquele fantoche da alma de sangue. Mesmo que eu não esteja totalmente confiante, acredito que temos pelo menos uma chance de 70%. O pequeno Martin hesitou por um momento antes de dizer. Se você puder avançar para o estágio Nirvana, você pode facilmente ativar o talismã de pedra e selar este fantoche de alma de sangue. Quando ouviu suas palavras, Lindó involuntariamente revirou os olhos. Se ele estivesse no estágio do Nirvana, ele não teria mais que temer esse fantoche da alma de sangue. No entanto, ele se sentiu um pouco incerto quando ouviu do pequeno Martin que havia apenas uma chance de 70% de sucesso. Afinal de contas, se ele não lidasse com esse assunto adequadamente, provavelmente causaria um grande problema. Mesmo que ele tenha sido poderoso o suficiente para lutar contra um praticante do estágio avançado da manifestação, em frente a esse peculiar fantoche da alma de sangue, sua habilidade de batalha provavelmente não é nada demais. Garoto, tudo tem seus riscos. Se você puder subjugar este fantoche da alma de sangue, dificilmente alguém em toda a dinastia Yan poderá ameaçar você. Mesmo que você tenha conseguido derrotar Tesha, com base em minhas estimativas, esse sujeito provavelmente é apenas um praticante do estágio avançado da manifestação. Você treinou dentro da fenda misteriosa do Yin Sombrio por meio ano. Neste meio ano, acredito que Lin Langtian já deveria ter avançado para o estágio inicial da manifestação. De fato, como ele tem o apoio do rico clã Lin, eu não ficaria surpreso se ele já tivesse entrado no estágio avançado da manifestação. Os olhos do pequeno Martin eram ligeiramente sulins enquanto ele olhava para Lindó e dizia, além disso, deixe-me dizer-lhe isto. Anteriormente, senti uma sensação extremamente peculiar escondida dentro do corpo dele. Esse sujeito definitivamente não é um homem comum. Mesmo que sua força tenha aumentado significativamente, se vocês dois realmente lutaram, o resultado ainda seria incerto. O que está dentro do corpo dele? O rosto de Lindó mudou suavemente. O pequeno Martin nunca lhe contará sobre esse assunto. Eu não estou certo também. Só senti isso por um instante quando estávamos diante da tábua da manifestação marcial, antes que a sensação se dissipasse imediatamente. Portanto, mesmo eu não tenho certeza disso. Talvez isso possa ser apenas um erro. No entanto, é sempre melhor ser prudente. O pequeno Martin ecoou profundamente. Este Lin Langtian não possui apenas talento extraordinário de cultivo, mas também possui uma fortuna extremamente boa. Portanto, não é impossível que ele tenha tido um encontro casual ao longo de todos esses anos. Além disso, com o total apoio do clã Lin, apesar dos membros da geração mais jovem, mesmo em toda a dinastia Yan, a maioria dos líderes das facções não conseguia lutar com ele.
Agora, você e Lin Langtian caíram completamente. Quando você for ao próximo encontro da família, ele certamente fará um movimento contra você. No entanto, se você puder subjugar este fantoche da alma de sangue, você não terá nada a temer. Lin Do ficou em silêncio enquanto seus olhos brilhavam. Originalmente, ele acreditava que depois de obter o símbolo ancestral devorador, sua força aumentara tremendamente e isso permitiria que ele derrotasse facilmente Lin Langtian. No entanto, depois de ouvir as palavras do pequeno Martin, ele finalmente percebeu que havia subestimado seu rival. Além disso, mesmo se Lin Langtian não tivesse alcançado o estágio avançado da manifestação, sua força certamente não perderia para Tesha. No mínimo, em frente à tábua da manifestação marcial, Lin Langtian também obteve uma poderosa arte marcial de manifestação. Além disso, o que o levou a ser mais cauteloso com ele foi que ninguém sabia quantas artes marciais da manifestação Lin Langtian realmente tinham. Baseado no status do clã Lin na dinastia Yan, Lin Do não acreditava que eles não possuíssem algumas artes marciais da manifestação. Nesse caso, a capacidade de batalha de Lin Langtian seria realmente aterrorizante. Se Lin Do lutasse com ele, seria como uma batalha entre dois tigres e seria extremamente feroz. Além disso, o mais importante era que Lin Langtian era o gênio mais valioso da história do clã Lin. Se ele escolhesse lutar com Lin Langtian, ele provavelmente encontraria alguma resistência dentro do clã Lin. Nesse momento, Lin Do precisaria de um as na manga para suprimir o clã Lin. Neste momento, este misterioso fantoche da alma de sangue era praticamente um dom dado por Deus. Tudo bem, vamos dar uma chance. Depois de contemplar por um tempo, a hesitação nos olhos de Lin Do finalmente se dissipou antes de ele solenemente balançar a cabeça e falar profundamente. Não importa o que, para o próximo encontro da família, ele queria dar o espetáculo mais deslumbrante e ninguém deve ficar em seu caminho. Quando ouviu suas palavras, o pequeno Martin assentiu com a cabeça. Prontamente, seus olhos solenemente se voltaram para olhar para aquela caverna escura antes de dizer: este selo é bastante misterioso. No entanto, a fonte de energia vem da energia Yin jorrando do solo. Assim que desligarmos a energia Yin, esse selo vai desmoronar por conta própria. Naquele momento, quando esse selo for quebrado, eu ativarei o misterioso talismã de pedra e selarei o fantoche de alma de sangue dentro do talismã de pedra. Uma vez que o fantoche da alma de sangue esteja dentro, ele teria que se render eventualmente. Tudo bem, deixe-me desligar a energia Yin. Lin Do exalou profundamente. Então, ele deu um passo à frente enquanto seus olhos permaneciam firmemente trancados naquela sombra ensanguentada, que estava sendo segurada por várias grandes correntes metálicas. Em seguida, ele girou a palma da mão antes que o buraco de trás em sua palma começasse a se estender. Prontamente, ele concentrou sua mente naquele buraco negro fazendo com que ele se estendesse rapidamente. Quando o buraco negro se estendeu, enxames de Puldarussas força devoradora surgiram. Instantaneamente, toda a energia Yin que jorrava do subsolo foi rapidamente engolida pelo buraco negro. Nem mesmo um vestígio da energia Yin poderia passar. Assim como a energia Yin foi desligada, os símbolos da grande corrente metálica começaram a diminuir gradualmente. Enquanto isso, a luz fluindo através deles gradualmente se enfraqueceu até que, finalmente, pequenas rachaduras começaram a aparecer nas grandes correntes metálicas. Lin Do olhou solenemente para esta visão, enquanto seus olhos permaneciam presos naquela figura sangrenta. De repente, seus olhos se encolheram violentamente. Isso porque ele percebeu que essa estátua de sangue tinha de repente tremido.
Ao mesmo tempo, uma onda de choque extremamente maligna emergiu lentamente daquela figura ensanguentada, e parecia exatamente como uma fera feroz que acabara de acordar. Rosnado. De pé ao lado de Lindó, Xiao Ouyan também lançou uma série de rugidos profundos, enquanto todas as escamas sangrentas sobre seu corpo começaram a se contorcer. Era como se também tivesse detectado uma aura extremamente perigosa daquela figura sangrenta. 11 Sussu. Todos os símbolos espalhados pelas paredes da caverna começaram a diminuir um a um. Parece que a força dessa grande formação estava caindo rapidamente. Ualala. Quando todos esses símbolos começaram a escurecer, de repente, dentro da caverna escura, um som ensurdecedor de ualala subitamente emergiu das correntes metálicas. Quando ouviram esse som, os olhos de Lindó e o pequeno Marten congelaram. Isso foi porque eles viram que agora mesmo, a sombra ensanguentada que estava sendo amarrada por aquelas grandes correntes metálicas, estava lentamente levantando sua cabeça. No instante em que a sombra ensanguentada levantou a cabeça, 2 olhos vermelhos apareceram na frente de Lindó. Não havia um traço de emoção naqueles olhos. Em vez disso, estava cheio de crueldade e maldade sem fim, exatamente como a de uma fera selvagem. O fantoche da alma de sangue acordou. Enquanto ele estava sendo observado por aqueles olhos vermelhos sangue, o corpo inteiro de Lindó ficou gelado. Ao mesmo tempo, todo o potente poder Yuan dentro de seu corpo começou a jorrar rapidamente como um maremoto. Rugido. A vermelhidão nos olhos daquele fantoche da alma de sangue se intensificou. No instante seguinte, um grunhido parecido com um animal soou de repente de sua boca. Prontamente, ele sacudiu seu corpo antes que ele quebrasse completamente todas as correntes que prendiam seus membros. Depois que eles perderam o poder dos céus, aquelas correntes metálicas obviamente seriam incapazes de segurar aquele fantoche da alma de sangue. 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 Aquele fantoche da alma de sangue estava arrastando ao longo de uma corrente metálica de quase 12 metros de comprimento. Depois que foi libertado por aquele selo, seus olhos vermelhos sangue estavam firmemente trancados no corpo de Lindó. A sensação sangrenta que emergiu do corpo do fantoche fez com que a vermelhidão em seus olhos se intensificasse. Uala! Quando a tonalidade vermelha em seus olhos se intensificou, a figura do fantoche da alma de sangue brilhou antes que a luz do raio aparecesse no ar acima da caverna. Então, aquelas grandes correntes metálicas trouxeram um som de vento quebrando antes que eles voassem violentamente em direção a Lindó. Além disso, ao mesmo tempo, uma energia sanguinária peculiar estava presa naquelas grandes correntes. Quando ele viu o ataque do fantoche da alma de sangue, Lindó ficou atordoado. Ele podia sentir o quão formidável essa energia sangrenta era. Portanto, ele naturalmente não se atreveu a contê-lo com força quando se retirou rapidamente. Bang! Quando essas correntes metálicas foram arremessadas contra o chão, o solo inteiro começou a vibrar, enquanto uma rachadura de quase 100 metros foi diretamente destruída. Essa visão fez com que cada pelo do corpo de Lindó arrepiasse. Se aquele ataque pousasse em seu corpo, ele provavelmente seria morto instantaneamente. Ualala! Depois que seu primeiro ataque falhou, a vermelhidão nos olhos do fantoche da alma de sangue se intensificou. Então, aquelas correntes metálicas dançaram como uma piton gigante, enquanto mais uma vez voou violentamente em direção a Lindó. Agora, aquele fantoche da alma de sangue tinha acabado de ser libertado e, portanto, seus sentidos estavam levemente entorpecidos. No entanto, à medida que se recuperou lentamente, seu poder tornou-se cada vez mais aterrorizante. Naquele momento,
com base apenas na habilidade de Lindó, ele não seria capaz de evitar seus ataques. Por isso, quando viu que estava atacando novamente, Lindó gritou apressadamente: "Pequeno Marten, faça algo agora!" Do outro lado, a expressão do pequeno Marten era solene enquanto suas garras dançavam rapidamente. De repente, um raio branco voou de dentro de suas garras e pairou no ar acima da caverna. Imediatamente, uma série de feixes de luz branca flui. Uma vez que esses feixes de luz aparecerão, eles imediatamente se transformarão em incontáveis fios de energia antes de jorrarem de todas as direções. Então, eles se enrolarão em torno do fantoche da alma de sangue e amarraram-no firmemente. Funcionou. Quando ele viu essa cena, Lindó ficou imediatamente encantado. Não vai ser tão simples. No entanto, pequeno Marten escolheu abanar a cabeça, impotente. Estrondo. Depois que a voz do pequeno Marten pousou, um braço sangrento cortou com força o casulo formado por fios de energia, exatamente como uma lâmina afiada, enquanto uma intenção terrivelmente mortal surgia lentamente, fazendo com que a expressão de Lindó se tornasse cada vez mais sombria. A força do fantoche da alma de sangue estava se recuperando em uma velocidade assustadora.